Lavagem cerebral, Ben Shapiro. Parte 4. Viés midiático? Que viés midiático? Acerca da mídia, a universidade diz que New York Times é totalmente objetivo, em nada enviesado. O mesmo a respeito do Los Angeles Times e também da CNN. Na verdade, as únicas fontes mais recentes, não objetivas, são a Fox News e o Wall Street Journal e o Drudge Report. Não há viés de esquerda na mídia. Geoffrey Nunberg, professor que já lecionou na UCLA, garantiu, abre aspas, se existe algum viés aqui, na verdade, os dados sugerem que é do outro lado e que a mídia posiciona os esquerdistas muito mais distantes dos holofotes que os conservadores. Fecha aspas. 28. Esse cidadão, alguma vez na vida, já leu um jornal expresso ou digital? Se acha que a mídia é conservadora, o sujeito deve ser maluco. David Donk, professor da Universidade de Washington, admite que pode haver evidência de que a mídia se inclina à esquerda, mas a força dessa inclinação é pequena. 29. Que o inferno congele se o New York Times tiver pouco viés partidário. A mídia liberal odeia os republicanos, detesta as Forças Armadas e Israel. Pegue, por exemplo, a seguinte provocação feita no abcnews.com contra o programa Nightline, apresentado por Ted Koppel. Abre aspas. Esta noite, reação ao ataque mortal de Israel na cidade de Gaza. Fecha aspas. Clicando no link, aparecia uma manchete intitulada, abre aspas, ciclo de violência, fecha aspas. 30. A partir dela, ao leitor parecia que Israel, mesmo sem que tivesse sido provocado, lançou um ataque na cidade de Gaza, matando civis por diversão. Na verdade, Israel estava mirando o principal terrorista do Hamas, Saleh Shehadeh, homem responsável por vários dos maiores ataques contra civis israelenses. Steven Spiegel, professor da UCLA, caracterizou a Harper's Magazine e a New Republic como de centro. 31. O editor da New Republic é Martin Peretz, esquerdista confesso e há muito tempo mentor de Albert Gore. A Harper's Magazine é um trapo esquerdista. Stanley Fish, mentiroso compulsivo, costumava aparecer na Harper's, assim como Edward Said, tão escandaloso quanto, até sua morte no ano passado. Se esses são periódicos de centro, então Pat Buchanan apoia Ralph Nader. Quando não estão rotulando os canais de mídia, os professores mostram suas cores esquerdistas, os mais variados tons de vermelho, simplesmente ignorando a mídia não enviesada à esquerda. Lynn Vavreek, professora da UCLA, caracteriza as seguintes fontes de mídia como hard news. Notícias urgentes. O noticiário da noite do ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, Fox News,
New York Times, Los Angeles Times, Time, Newsweek, US News and World Report. 32. Percebe que está faltando algo? Nada menos que o Wall Street Journal, o maior jornal diário dos Estados Unidos. Durante uma aula do curso de Ciências Políticas na UCLA, o professor pediu aos alunos que analisassem a quantidade de notícias negativas narradas sobre determinado candidato ao cargo político. O professor queria que os alunos concluíssem que a frequência das críticas feitas pela mídia era equivalente entre os partidos políticos e que os candidatos republicanos receberam mais críticas justamente porque foram eleitos mais vezes. Resumindo, que não existia viés por parte da mídia. Agora, só um probleminha. Esse exercício acadêmico não teve relação nenhuma com o viés midiático. O problema em torno do partidarismo da mídia não consiste em cobrir mais escândalos envolvendo republicanos que democratas. Trata-se de saber se a mídia usa a mesma narrativa para ambos os polos partidários, direita e esquerda, ou se trata de forma parcial. Para não pegar tão pesado com eles, os professores universitários geralmente são de extrema esquerda, do Partido Democrata. Então, imagino que fazendo essa comparação, o New York Times seja até moderado. A busca por justiça social. Para os democratas, a sociedade deveria ter por objetivo, garantir a justiça social. Ideia abstrata que soa legal e se resume em intervenção governamental. Ser pura e simplesmente sensível ao mercado não garante a preservação da justiça social, diz o professor Scott Bowman, palestrante convidado numa das aulas que tive de ciências políticas. Abre aspas. A lei não é só a chave para o mercado, é também a chave para a justiça social, fecha aspas. Muitos professores acreditam que o livre mercado se esquece dos pequenos indivíduos e que o mercado age em favor tão só do interesse das grandes corporações, tirando proveito do seu José e da Dona Maria, que trabalham para sobreviver com o básico. Esses docentes dizem que cabe ao governo entrar em cena para, com seus vários programas sociais, proteger o seu José e a Dona Maria. Nas palavras de determinado livro-texto de ciências políticas, abre aspas, a jurisdição estatal sobre os bens públicos que estão dentro das suas fronteiras oferece verdadeiras vantagens. Fecha aspas. 34. Um dos temas favoritos dos professores universitários é o sistema de bem-estar social e não sua versão diluída, incluída na Lei da Reforma do Bem-Estar Social, de 1996, Welfare Reform Act, 1996. Esses professores amam sistemas de bem-estar social paternalistas, caros e inúteis, os mesmos que mantêm altos índices de gravidez na adolescência, baixas expectativas de ética trabalhista e a certeza de pesados impostos sobre a classe de alta renda. Sheldon Danziger, professor na Universidade de Michigan, rasgou o verbo contra o texto da reforma. Abre aspas. Das duras realidades do mercado de trabalho, conclui-se que restringir a assistência ao bem-estar de mães carentes aumentará a escassez econômica. A nova legislação referente ao bem-estar do povo se mostrará cada vez mais prejudicial. Fecha aspas. 35. Da mesma forma, Sheila Kammerman,
professora da Universidade de Colômbia, previu que a reforma do bem-estar social seria um fracasso gigantesco. Abre aspas. Há uma fantasia de que essas mudanças reduzirão a forma significativa o nascimento de crianças fora do casamento e a gravidez na adolescência. Pouquíssima atenção, porém, é dada às consequências geradas para as crianças. Fecha aspas. Kamerman conhece o truque. Quando não se tem a base para argumentos de verdades, chore pelas crianças. Uma tática, talvez aprendida dos camaradas esquerdistas do Congresso, que faz papel de bom moço na imprensa toda vez que ela é usada. Peter Elderman, professor da Universidade de Georgetown, diz que a nova legislação não promove trabalho de forma eficaz e não protege as crianças. Ao menos o velho sistema envolvia uma estrutura correta. É claro, Denzinger, Kamerman, Elderman e demais companheiros estão errados. A velha estrutura prejudica as crianças. A lei da reforma do bem-estar social fez diminuir rapidamente a pobreza, a miséria infantil, o nascimento de crianças sem pais e a pobreza da infância negra. 38. A Previdência é outra política social preferida da esquerda. Com o rápido crescimento da geração Baby Boomer, a Previdência logo ficará sobrecarregada. Mas espere aí, nem pensem em privatizar parte dela. As mãos do governo sabem administrar melhor as finanças. O cidadão dos Estados Unidos é estúpido demais para conseguir juntar as economias pensando no futuro. Patricia A. Dilley, professora na Universidade da Flórida, estava possessa enquanto tentava demonizar a privatização. Palavras dela, abre aspas. Querem privatizar todo o programa social. Aniquilaria a Previdência Social como a conhecemos atualmente e poderia colocar em perigo os benefícios da aposentadoria para inúmeros americanos. Fecha aspas. Quando lembrou que a Previdência Social está em apuros, Dilley observou: se a sociedade como um todo compartilha o custo de pagar pela aposentadoria mediante a Previdência, ou se cada cidadão tende a acumular para ter a própria aposentadoria, não importa. A mesma quantia de bens e serviços terá de ser direcionada aos idosos. Trata-se de como distribuiremos o fardo já existente. O quê? Ela realmente advoga políticas estáticas, dizendo que, mesmo no pior cenário, os pagadores de impostos pagarão por isso. Lembrando que os ricos da nação pagam a maior parte dos impostos. Tudo isso não passa de inveja. Alicia Munell, professora na Faculdade de Boston, ex-funcionária de Clinton, negou qualquer problema com a Previdência Social. Abre aspas. O sistema não está quebrado. Querem reestruturá-lo e cortar os benefícios da Previdência Social e substituí-la por contas individuais. Considero essa uma má ideia. Eis uma distorção básica da privatização da Previdência. Os conservadores não querem cortar benefícios para os que já estão aposentados, mas simplesmente
dar às pessoas a opção de investir sua renda em ações e títulos seguros, em vez de entregá-los ao governo. É mesmo isso uma má ideia? Brad Ross, professor adjunto na Wayne State University, insultou qualquer proposta, incluindo a privatização, como, abre aspas, esforços ideológicos por parte dos republicanos para minar o papel do governo, que é servir às necessidades do povo. Fecha aspas. Com licença, mas não é papel do governo servir às necessidades do povo. O governo tem uma só incumbência fundamental: proteger a vida e a prosperidade contra prejuízos e fraudes. Ordenar aos cidadãos que deem dinheiro a uma reserva de aposentadoria feita pelo governo não deveria fazer parte dos planos. Leis referentes ao salário mínimo também são populares entre professores universitários. Se entrarmos no livre mercado em uma escala global, eles dizem: precisamos nos certificar de que o indivíduo de pequeno porte não será esmagado. Devemos garantir-lhe um salário mínimo. Na verdade, a legislação do salário mínimo gera desemprego, uma vez que força a empresa a cortar custos. O indivíduo de pequeno porte é justamente o mais prejudicado pelo salário mínimo. Mas esses docentes não veem dessa forma. De acordo com Kevin Lang, professor na Universidade de Boston, haveria pouca ou nenhuma queda empregatícia se o salário mínimo fosse aumentado. Robert Pauling, professor da Universidade de Massachusetts, em Amherst, concorda, abre aspas, o impacto nos negócios e no governo é baixíssimo. Se houvesse evidência do contrário, o movimento do salário mínimo, que combate a pobreza absoluta, teria falido há tempos. Não é de todo verdade. A maioria dos economistas se opõe à legislação referente ao salário mínimo. Mas isso não quer dizer que, automaticamente, leis deixarão de existir. O movimento de salário mínimo perdura, não por mérito próprio, mas por ser um movimento político popular, que sustenta qualquer coisa que ajude o pobre. Alan Kruger, professor em Princeton, declarou: não há indícios de que os últimos aumentos tiveram um impacto desfavorável sobre os empregos. Kruger e David Card, professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, fizeram um estudo concluindo que o salário mínimo surtiria pouco ou nenhum efeito sobre o mercado de trabalho. Como é possível que o salário mínimo não cause diminuição de empregos ou redução da expansão do mercado de trabalho? A resposta: não é possível! Como Larry Elder relata em seu livro The 10 Things You Can't Say in America, as 10 coisas que você não pode dizer na América. Abre aspas. Outros pesquisadores tentaram duplicar os resultados do estudo Kruger-Card, mas não conseguiram. Acontece que aqueles que trabalham para Card e Kruger simplesmente pagaram o telefone e perguntaram aos empregadores se eles queriam aumentar, diminuir ou manter a empregabilidade. Os pesquisadores que procuraram duplicar os resultados de Card e de Kruger foram um passo além. Eles pediram folhas de pagamento para verificar a taxa empregatícia.
Quando os pesquisadores pediram a folha de pagamento, a inexistência de efeito sobre o mercado de trabalho desapareceu completamente. Na verdade, tanto a Pensilvânia como New Jersey sofreram uma baixa de empregos enquanto trilhavam o caminho do salário mínimo. Fecha aspas. A tendência democrata por parte dos professores não se restringe a leis que já estão nos livros. Por exemplo, muitos professores apoiam a nacionalização da indústria hospitalar, de acordo com as pautas do Ministério de Saúde da Hillary. Houve um debate na Oral Roberts University, que colocou o professor George Gillen e o professor William Walker, pró-nacionalização, contra o professor Timothy Brooker, anti-nacionalização. Gillen afirmou que cresce o preço dos medicamentos sobre receita porque a indústria farmacêutica é um oligopólio. Pouquíssimas empresas controlam todo o mercado. A solução proposta? Nacionalizar o sistema de saúde. Brooker, suposto oponente de Gillen, explicou que o sistema de livre mercado traz inovação à indústria farmacêutica. Contudo, no fim, Brooker reconheceu, concordando com Gillen, que a nacionalização se fazia necessária em alguma medida. Quanta defesa dos princípios! Tenho certeza de que os alunos receberam muita iluminação quando ouviram os dois lados da história. Ray Moseley, professor adjunto de ética médica na Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida, disse que, abre aspas, os americanos estão se conscientizando de que habitantes de países com sistemas médicos nacionalizados recebem melhor assistência médica que nos Estados Unidos. Outros países estão gastando metade e obtendo resultados melhores. Fecha aspas. Interessante. Da última vez que eu verifiquei, os chefes de estados vieram aos Estados Unidos por causa do nosso plano de saúde e não a Cuba. O sistema médico em prol da socialização tem dado problemas no Canadá, que está abaixo dos Estados Unidos em tecnologia médica e sua capacidade de lidar com a superlotação do sistema. A resposta para todas as problemáticas envolvendo a tão famigerada justiça social é mais impostos e regulamentação, diz o professor universitário. O povo é pobre e acaba colocando os filhos no mundo para depois não cuidar? Solução: taxar o dinheiro dos ricos e distribuí-lo aos pobres. O povo está desempregado? Solução: imposto sobre o rico. E assim, mais distribuição de renda para o pobre. Uma pequena porcentagem dos idosos não conseguem contribuir para o futuro? Façamos todo mundo pagar a Previdência Social. Uma pequena porcentagem do povo não recebe o devido cuidado médico? Nacionalizamos todo o sistema de saúde. Se desejamos, se dessemos ouvidos ao que dizem os professores universitários, já estaríamos vivendo como o povo de Cuba. Truques republicanos estúpidos. Como bons e singelos democratas, o professor universitário acredita que os republicanos são o flagelo da terra. O infame Partido Republicano é estúpido, desastrado, é destrutivo para os Estados Unidos. Sorte a nossa que os maravilhosos democratas estão aqui para prevenir o Partido Republicano de exterminar os pobres
e estabelecer uma aristocracia com David Duke como rei. Os conservadores são igualmente estúpidos. Um estudo feito por Jack Glaser e Franklin Sullivan, da Universidade da Califórnia em Berkeley, John Jost, da Universidade de Stanford, e Harry Kruglanski, da Universidade de Maryland, em College Park, detalhou o pensamento conservador. De acordo com os pesquisadores, a base do conservadorismo é a tolerância à desigualdade e a resistência a mudanças. Alguns fatores psicológicos associados com o conservadorismo são o dogmatismo, a intolerância à diversidade, medo e agressão, evitar riscos, necessidade de fechamento cognitivo e gestão do terror. Em resumo, os conservadores são deficientes mentais. Os autores afirmaram que os conservadores por todo o país compartilham as qualidades mencionadas acima, colocando Ronald Reagan e Rush Limbaugh em paralelo com Hitler e Mussolini. Não só isso, eles se esforçam por rotular Stalin, Khrushchev e Castro como conservadores. Só porque conservadores são organicamente menos complexos, o professor Glasser diz, abre aspas, isso não quer dizer que a mente deles seja simplista. Nossa, que consolo! Um dos meus professores assistentes soltou um estupidez conservadora enquanto discutia de tangente acerca da natureza dos taxistas. Viajei com alguns taxistas brilhantes, já outros escutavam Rush Limbaugh todos os dias. Pausando, prosseguiu. Eles estão dopados, nem eles mesmos entendem o que Rush fala. A conclusão lógica. Apenas um idiota escutaria Rush Limbaugh. Com certeza, há muitos idiotas por aí. 20 milhões, na verdade, e eu sou um deles. Os conservadores são retratados como membros de uma estrutura de poder conspiratória. Mark Harris, professor de estudos étnicos da Lane Community College, acredita que deveríamos olhar todas as perspectivas culturais para manter a esperança e a energia diante de uma estrutura de poder conservadora. Mas enquanto os direitistas estão ocupados demais, sendo nefastos e diabólicos, os esquerdistas são uniformes e profundamente zelosos e brilhantes. Robert Watson, professor do Departamento de Inglês da UCLA, descreve a esquerda radical como aquela que se determina a fazer perguntas duras sobre as coisas que a sociedade trata de forma leviana. Randy Newman, co-diretor do Survival Center da Universidade de Oregon, concorda, abre aspas. Eu diria que os estudantes são mais radicais, visto que muitos dos alunos com quem trabalho são anticapitalistas, a favor da igualdade trabalhista, pró-aborto, e jovens que pensam criticamente sobre problemas globais. Fecha aspas. Como os republicanos arruinariam a América. Na primeira semana de palestras no curso que fiz, Instituições Nacionais, Congresso, a professora Bárbara Sinclair já começou a choradeira esquerdista. Os republicanos são extremistas, ela disse para a classe, e os democratas são mais diversificados.
Tom DeLay, líder da maioria do Congresso, era extremamente conservador, enquanto Nancy Pelosi, líder da minoria no Congresso, era responsável por seu eleitorado e não aquele tipo de esquerdista. Esse tipo de propaganda flui dos pódios docentes todos os dias. Que não seja surpresa quando os professores disserem que os republicanos estão arruinando o nosso país. Afinal, eles são os extremistas, enquanto os democratas são mais tolerantes, mais diversificados. Kenneth Schultz, professor da UCLA, disse: os republicanos não representam historicamente o país dos direitos humanos. Fecha aspas. Ah, sim. Então tudo aquilo sobre Lincoln e os escravos não passa de uma grande mentira? Lynn Vavreek, professora na UCLA, deu a aula de Introdução à Política Americana, que tive durante o inverno de 2002. Em 1998, ela havia tido o seu momento de participação com George H.W. Bush na propaganda política Revolving Door, cuja publicidade administrada pela campanha de Bush contra Michael Dukakis destacava a sua visação do crime por parte de Dukakis. Antes de tudo, Vavreek disse à classe que a propaganda ressuscitara as memórias do material independente promovendo Willie Horton, criminoso violento que recebeu liberdade provisória sob a gestão de Dukakis, em Massachusetts. Com a licença em mãos, Horton atacou um casal, estuprou a mulher e esfaqueou seu namorado. Após conectar as duas publicidades, Vavreek detalhou todas as imprecisões do Revolving Door, com entusiasmo e vigor. Por volta de meia hora depois, ela demonstrou sua campanha favorita, uma publicidade de Michael Dukakis, retratando um republicano gordo e suado falando sobre política. Por algum motivo estranho, ela não criticou a publicidade ou discutiu suas imprecisões. Um texto prescrito naquela época, de ciência política, afirma: de 1929 até 1933, o Partido Republicano presidiu sobre a maior depressão na história dos Estados Unidos. É engraçado como as coisas funcionam. De acordo com o texto, a Grande Depressão durou apenas 4 anos. Embora, na verdade, seja que durou ainda mais outros 8 anos ao longo de 2 gestões democratas, sob o FDR. Jim Powell, historiador, defendeu que as políticas econômicas de Roosevelt, na verdade, tornaram as coisas piores, prolongando e aprofundando a depressão. Esses professores odeiam a própria noção de defesa contra mísseis, como proposta por aqueles republicanos doidos por guerra. Por volta de 74% do corpo docente se opõe com veemência a um sistema de defesa antimíssil, contra 70% do público geral, que são a favor. Albert Carnesale, reitor da UCLA, diz que o escudo de defesa antimíssil não é a resposta para a ameaça de armas de destruição de massa. Mais de 30 professores e membros da Union for Concerned Scientists pressionaram a gestão de Bush a abandonar a defesa antimíssil na época. E nem pergunte a respeito dos vouchers escolares.
Apesar do enorme sucesso quando testados, os professores universitários prefeririam enforcar-se com os próprios cadarços a elogiar os vouchers. Mais ou menos 67% dos professores são contra o uso de vouchers escolares. Paul Peterson, professor da Universidade de Howard, escreveu um livro os elogiando e imediatamente sofreu ataques dos colegas da academia. Henry M. Levin, professor na Universidade de Stanford, reivindicou que Peterson era tendencioso. Não há dúvidas de que ele é um defensor fervoroso dos vouchers. E certamente teve seu juízo dominado por eles. Bruce Fuller, pesquisador na UC Berkeley, insultou a técnica de pesquisa usada por Peterson. Abre aspas para ele. Mesmo com as informações limitadas, ela torce informações avulsas para obter respostas pré-determinadas. Fecha aspas. Típico. Se não segue a linha do partido, você apanha. Esses mesmos professores nunca se esquecem das infames palhaçadas dos republicanos podres e da mídia maníaca durante o colapso do impeachment de Clinton. Eles se lembram dos 40 milhões de Kenneth Starr, da investigação de 5 anos de Bill e Hillary Clinton e da obsessiva cobertura do escândalo por parte da mídia. Afinal, os professores foram alguns dos que mais apoiaram Clinton durante seus escândalos. 400 professores assinaram uma chamada incitando o Congresso, controlado pelo Partido Republicano, GOP, para não derrubar Clinton do cargo, ainda que se afirmassem apartidários. Sean Wilentz, professor de Princeton, testificou a favor do presidente Clinton. Se você acredita que os crimes de Clinton chegam a ponto de impeachment, você votará pelo impeachment e se submeterá a entrar para a história como partidário e fanático. Temos também os extremistas, Bill Mullen e Kevin Burgeson, professores no Stonehill College. Ligaram David Horowitz, conhecido conservador judeu, a Bradley Smith, radical revisionista contra o Holocausto. John Ashcroft, procurador-geral e cristão devoto, que como governador do Missouri pediu que suas próprias reuniões semanais fossem interdominacionais, para assim não ofender aqueles de outra fé, foi insultado como membro de uma direita racista fantasma. Esse tipo de professor universitário abraça sua política com uma gama de assuntos. E isso quer dizer que a direita nada faz exceto errar. Não se trata de coincidência, mas de uma imitação grotesca. Uma paródia do que é a verdadeira educação. Fora malditos conservadores! Os republicanos não são bem-vindos na universidade. Aos conservadores é proibido mesmo discursar em colações de grau. O Centro de Estudo da Cultura Popular pesquisou a visão política dos palestrantes atuantes na graduação por um período de 10 anos, cobrindo 32 faculdades, incluindo todas as escolas da Ivy League. Palestrantes com ideias esquerdistas superaram em muito os de mentalidade conservadora, por uma diferença de
226-15. 22 das 32 instituições pesquisadas não convidaram um único conservador a palestrar. Mas durante o mesmo período, convidaram 173 esquerdistas. Quando a UCLA convidou a primeira-dama Laura Bush a palestrar na formatura da Graduate School of Education and Information Studies, as portas do inferno se abriram. Embora já de início estivesse claro que Bush não aceitaria, os alunos protestaram o convite com toda a força do ser esquerdista que lhes era próprio. Não ficaremos parados enquanto ela entrar aqui sem fazermos nada quanto a isso, jurou Estela Zarate, aluna cursando doutorado em educação. Enquanto isso, os esquerdistas são bem-vindos e recebidos de braços abertos. Al Franken, esquerdista tipicamente ácido e malicioso, recebeu, em 2003, uma bolsa na Universidade de Harvard. Foram-lhe dados 14 assistentes para ajudá-los a pesquisar seu livro, Mentiras e os Mentirosos, que as mentem. Um olhar equilibrado e justo sobre a direita. Esta excelente obra de erudição inclui capítulos intitulados, abre aspas, Ann Coulter, Caso de Loucura, fecha aspas, e, abre aspas, Dei um tapa na cara de Bernie Goldberg, fecha aspas. E não só isso, Franken usou o papel timbrado oficial da Universidade de Harvard para fazer pegadinhas com conservadores conhecidos. Franken enviou uma carta para John Ashcroft, procurador-geral, pedindo que compartilhasse sua experiência com a abstinência para inseri-la em um livro sobre programas de abstinência voltados a escolas públicas intitulado Saving It. Ele disse a Ashcroft que a narrativa seria usada para mostrar que a administração de Bush dava bom exemplo, afirmando inclusive que já havia recebido testemunhos maravilhosos dos secretários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Tom Thompson e William J. Bennett, o secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, do senador Rick Santorum e da secretária de Estado Condoleezza Rice. A carta era uma completa farsa. Na verdade, Franken queria material para o seu livro. Nas palavras da colunista Michelle Malkin, abre aspas, talvez ridicularizar jovens castos e seus modelos de abstinência como excêntricos e puristas dê boa imagem a Frank em Hollywood e em comemorações em Harvard, fecha aspas. A Universidade da Burrice. Os cortes de impostos são malvadões. A reforma do sistema público de saúde é maligna. A privatização da Previdência é execrável. Não haver salário mínimo é algo impensável. Plano de saúde particular é um desastre. Os sistemas de defesas antimísseis é caótico. Se o governo provê um valor para os pais optarem pela escola de sua preferência, particular ou não, para os próprios filhos, então ele é do mal. Um absurdo. A história do Partido Republicano é manchada por prevaricações indeléveis. Certo? Mas então, o que cabe fazer aos pobres alunos indefesos? Assim, é óbvio.
votar nos democratas.